Olá, caríssimos pais que nos acompanham aqui pelo canal do Instituto Cidade de Deus. Hoje nós continuaremos as formações a respeito da educação dos filhos. E hoje o livro que nós escolhemos para partilhar com os senhores é um livro de São João Crisóstomo que se chama Da Vanglória e da Educação dos Filhos. É um livro muito interessante e nós vamos então estudá-lo em duas partes. Hoje nós veremos a primeira parte e na próxima semana a parte final. Bom, vamos começar então. Como eu disse para os senhores, esse livro se chama Da Vanglória e da Educação dos Filhos. Então a primeira coisa que nós vamos entender é o que é a vanglória, certo? São João Crisóstomo ele explica que a vanglória é um demônio muito difícil assim de ser percebido à primeira vista, né? Por quê? Porque ele se adorna de mil enfeites, ele se veste de belos ornamentos, exala mil perfumes. Então, assim, a princípio, à primeira vista, a vanglória é algo muito bonito e que atrai muito as pessoas, né? Mas quando esse demônio ele adentra a casa, é que se percebe quem ele de fato é. Porque em casa, esse demônio demonstra toda a sua feiura, né? Todo o horror que ele vem causar, todo o mal que ele vem fazer. E traz consequências muito graves, porque leva as pessoas a perderem o juízo, a enlouquecerem a inteligência. Então ele diz do perigo da vanglória, certo? E diz também assim, que a vanglória é como um fruto podre, que quando a gente olha, parece que ele é brilhante, até parece que é bonito, mas é só segurar um pouquinho esse fruto que a gente vê que ele é mole, é fétido, né? Então é podre por dentro. E assim é a vanglória. E apesar de se aparentar muito bela e muito admirável, né, para os homens, ela é muito grave justamente porque leva a alma à perdição. Ela leva a alma ao pó, ele diz, né? Ele faz com que as pessoas se percam a salvação. E por que então, qual que é a relação, né, nós vamos ver, da vanglória com a educação dos filhos? Antes de explicar justamente essa relação, ele vai dar um exemplo de situações de vanglória. Ele diz então de um espetáculo teatral. Nesse espetáculo de teatro, ele diz que as pessoas ficam por dias perdendo seu tempo, né, só pensando no espetáculo, indo no espetáculo, treinando para aquele espetáculo de teatro. E a pessoa que organizou, então, quando chega o dia do espetáculo, ela aparece, todo mundo a elogia. A pessoa é como que adorada ali, invejada, todos querem ser como aquela pessoa que fez o espetáculo, que reuniu todos ali, né? Mas essa glória dessa pessoa, por que é uma vanglória? Né? Porque ela dura aquele momento. E quando a pessoa retorna para sua casa, é que vem a verdade. Assim como ele disse, né? Quando o demônio entra em casa, que ele se mostra como demônio. Quando essa pessoa retorna para sua casa, é que ela percebe a verdade. O quê? Que ela gastou, talvez, tudo o que tinha com algo vão, passageiro, e que foi para a glória de alguns minutos ali, certo? Então ele diz, né? Quando essa pessoa faz a consideração da enormidade dos gastos, mesmo pela vanglória, mesmo assim, né, por causa da vanglória, ela não consegue perceber que seus gastos foram vão. Porque mesmo que a vanglória dure alguns segundos, a pessoa ainda assim está procurando aquilo. E o que é mais grave? Que muitas vezes as pessoas acabam até gastando mais do que o patrimônio delas permite. E as pessoas acabam indo parar no fundo do poço, pedindo esmola, sem ter nenhum recurso, porque gastam com coisas simplesmente pela vanglória. E ele diz, né, esse mesmo que fez esse espetáculo teatral, que todos o elogiavam, invejavam, acaba na miséria. E qual é o comportamento das pessoas que tanto elogiavam? As pessoas riem dele, porque dizem, gastou o que não tinha. Né? Então, para nós vermos as consequências da vanglória, as consequências do que a vanglória causa.
E ele diz assim, né, mesmo quando se gasta moderadamente, nós devemos fugir da vanglória. Por quê? Porque ela não traz bons frutos e se gasta em algo que é inútil. E outro exemplo ainda que São João Crisóstomo dá para nós percebermos a vanglória é um exemplo muito interessante, né? Que ele diz dos pobres que querem parecer ricos. Então, por exemplo, as pessoas que não têm muitos recursos e que mesmo assim querem usar as melhores roupas, os melhores vestidos, querem comprar os melhores móveis, simplesmente para que as pessoas pensem que essas pessoas são pessoas ricas, para que as pessoas se admirem com o que eles têm. E, na verdade, elas não gastam com aquilo que é mais necessário, que são a alimentação, o próprio teto onde morar, né? As roupas básicas para se vestir no frio, no calor. Então ele diz assim, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos por vanglória, porque há coisas que realmente são necessárias. E o que é necessário para todas as pessoas. Por exemplo, todo mundo precisa se alimentar. Mas as pessoas não precisam comprar os pratos mais caros e depois no outro dia não ter o que comer. Né? As pessoas precisam se vestir, mas elas não precisam comprar as vestes mais bonitas e não ter uma veste que possa, de fato, fazer as atividades diárias. Então, ele diz o quê? Tudo isso é vanglória. É simplesmente as pessoas fazem porque querem que os outros a honrem por essas coisas, né? Por coisas que são vãs, por coisas que são passageiras. Então, ele coloca, né, que muitas vezes, por exemplo, na época dele, ele falava muito dos vasos de prata. Qual que é a função do vaso de prata? Não tinha nenhuma função, mas os pobres queriam comprar vasos de prata simplesmente para dizer que tinham vasos de prata, né, e não gastavam com aquelas coisas que realmente eram necessárias. Então, tudo isso é vanglória. E por que, agora sim, né, nós vamos entrar na questão da educação dos filhos, para entender o que tem a ver a vanglória com a questão da educação dos filhos. São João Crisóstomo, ele diz que a vanglória, ela é a causa de todos os males que nós vemos hoje. Por quê? Porque os pais, na maioria das vezes, sem perceber, eles educam desde pequenos seus filhos para a vanglória. Então, educam seus filhos para procurar essas coisas vãs, para procurar essas honras, e não para aquilo que realmente é necessário. E ele exemplifica, né, muito interessante que ele exemplifica assim, as crianças acabam de nascer e os pais procuram o quê? As melhores vestimentas, procuram colocar coisas de ouro na criança, e não se preocupam, por exemplo, muitas vezes com a questão do batismo da criança, não se preocupam com sua alma, se preocupam com as coisas vãs, né? Então ele fala que isso faz com que se infunda na criança desde o início o amor pelas riquezas, o amor pelas coisas inúteis e não o amor por aquilo que realmente é necessário. E ele diz, né, talvez muitos podem rir do que eu estou dizendo, ele está dizendo coisas sem sentido. Mas ele diz, não, são coisas pequenas, mas que fazem muita diferença. São coisas muito relevantes. E ele até diz que o motivo pelo qual é tão difícil tirar a maldade, né, proveniente lá do pecado original e que muitas vezes até frutifica em outros pecados, é porque não se educa a criança para coisas que são mais nobres, não no sentido da riqueza material, mas da riqueza espiritual, né? Então ele fala da educação para a virgindade, para a castidade, para amar a Deus, glorificar a Deus, para desprezar as riquezas, para desprezar as glórias do mundo. Então ele diz da importância de nós educarmos os nossos filhos para aquilo que é verdadeiro e não para essa vanglória que é a causa de todos os males, certo? E uma coisa que nós vemos bastante, né? Ele diz assim, todos se preocupam em instruir os filhos. Na arte, nas letras, ninguém, por exemplo, deixa o filho sem ir numa escola, ninguém deixa de educar o filho, porque nós queremos que os filhos sejam bem educados. Mas, infelizmente, ele diz, poucos pensam
no exercício da alma, no exercício daquilo que é mais alto, mais nobre no ser humano, né, que é a sua parte espiritual. Então ele diz, nós precisamos, da mesma forma que buscamos a instrução para as crianças desde pequenas, nós precisamos buscar a instrução na questão das virtudes, na questão da vida espiritual, na questão da oração, né? E ele diz até que muitas vezes, se os pais, por algum motivo grave, não conseguem fazê-lo, devem procurar outras pessoas virtuosas que possam ajudar nesse sentido, certo? E ele diz que é aí que os pais mostram a consideração pelos filhos, justamente nessa educação das virtudes, daquilo que é mais elevado. Até vou ler aqui, né, uma citação de São Paulo, que ele coloca no livro, da primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, os pais, né, o pai salvar-se-á pela educação dos filhos, se permanecerem na fé, na caridade e na santidade com castidade. Quer dizer o quê? A salvação dos filhos, a salvação, ela vai estar se os filhos permanecerem na fé, permanecerem na castidade, na virgindade, na santidade, né? Na virgindade não, desculpe, na santidade. Ele diz por quê, né? As pessoas podem escolher se casar, então não na virgindade, mas na vivência da castidade, a verdadeira castidade, tanto na virgindade quanto no matrimônio. Então, é assim que os filhos vão se salvar. Por isso, nós precisamos nos preocupar com aquilo que vai trazer a salvação. Não só com aquilo que é necessário para essa vida na Terra. É claro que, por exemplo, comer, se vestir, se instruir é necessário para que nós vivamos aqui e é também importante. Mas nós não podemos deixar de lado e devemos ter até como objetivo principal justamente essa busca pela vida eterna, certo? E São João Crisóstomo facilita para nós a compreensão, porque ele diz assim, ele dá vários exemplos. Ele diz, é como esculpir uma escultura. Ninguém faz uma escultura do dia para a noite, mas é necessário tempo, dedicação, olhar atento aos detalhes, assim também com os filhos. Nós devemos pensar que essa escultura que nós recebemos, né, nós recebemos como que uma pedra, que nós devemos ir esculpindo, tirando os defeitos. Ele diz que nós devemos, olha só, analisar diariamente, todos os dias, né? Quais foram as virtudes que essa criança desenvolveu e ajudar para que essas virtudes aumentem. E também nós devemos examinar quais são os defeitos que estão brotando, os defeitos que são proeminentes na criança, para que nós possamos corrigi-los. Então é uma atividade de todos os dias, do dia todo, né? Não é algo que os pais fazem de vez em quando. É muito interessante. E para nós continuarmos, né, nessas instruções que São João Crisóstomo dá, e para que fique mais fácil de nós compreendermos, ele faz a comparação da alma da criança com uma cidade. Então, a alma da criança seria como uma cidade que está sendo formada, certo? E nós, que somos os pais, nós somos os reis. Os reis que vão justamente ir formando e ordenando a cidade para que ela se torne uma bela cidade, agradável, que dê frutos, né? Ele diz, não tem quem colha melhor os frutos da boa educação do que os pais, em primeiro lugar, certo? E os pais, então, para que a cidade se desenvolva do modo adequado, os pais devem impor leis e vigiar o cumprimento dessas leis. E quais são as leis que devem ser impostas? Ele diz que são as leis dos 5 sentidos. Por quê? Os nossos sentidos são como as portas da cidade. Os sentidos da criança, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Os sentidos são as portas por onde entram tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, nós temos que ter cinco leis. As leis dos sentidos, para que os sentidos sejam portas que ajudem a criança a se desenvolver corretamente, que ajudem a criança, então, a formar essa cidade bonita, sem vícios, mas com virtudes, né? Então, nós vamos começar pela lei dos ouvidos. No livro, ele começa pela lei da língua, mas quando ele fala da lei dos ouvidos, que é a segunda,
ele fala, essa daqui poderia até ser a primeira lei, então nós vamos começar por ela porque é a mais fácil. Além dos ouvidos, é justamente o cuidado com o que se ouve. Por quê? Dos ouvidos não sai nada, mas é pelos ouvidos que adentra no coração das crianças muitas coisas, né? Então ele diz assim, que se a porta do ouvido não deixar entrar nenhum corruptor, nem nada corrompido, a boca não terá dificuldades, porque da criança normalmente sai pela boca aquilo que ela ouve no ouvido, né? Aquelas coisas boas, a criança vai dizer coisas boas. Se ela ouve palavras torpes, palavrões, é o que ela vai dizer também, certo? Então, o coração da criança se enche com aquilo que ela ouve, certo? E para o ouvido, ele coloca algumas regras, né? O que ele diz? Qual que é a lei do ouvido? As crianças não devem nunca ouvir palavras desonestas de ninguém, nem dos pais, nem dos vizinhos, nem dos empregados que puderem estar na casa, nem dos governantes, de ninguém. As crianças não devem ouvir coisas desonestas, certo? E a segunda parte da lei dos ouvidos, né? Por outro lado, as crianças devem ouvir coisas boas e verdadeiras. Até nós vamos ver aqui no final dessa formação de hoje, que ele dá o exemplo da criança ouvir a história de Caim e Abel. E ele conta como se deve contar, é muito interessante, né? Ele vai contando como nós devemos falar para os nossos filhos essa história para que eles tirem bons frutos. E nós devemos, então, fazer com que nós como reis, como protetores dessa cidade, que são as crianças, devemos fazer com que do ouvido delas, no ouvido só entrem essas coisas que vão formar bem nossos filhos, certo? E nós vamos agora para a segunda lei, que ele coloca que é a lei da língua, né? A lei do paladar, da língua. Ele diz o quê? Olha que interessante. Nós devemos pensar que é na língua que nosso Senhor irá habitar. Porque é na boca, é na língua que as crianças vão receber, né, Jesus na Eucaristia. Então, se é o lugar que Jesus irá por primeiro habitar, nós não devemos de modo algum permitir que a língua das crianças, dela saia coisas desonestas, que a língua seja viciosa, tenha vícios, né? Então a criança deve ser ensinada, ele diz, a falar desde pequena palavras nobres, palavras piedosas, coisas boas, caridosas, né? E nós devemos, por outro lado, excluir todas as palavras que sejam insolentes, de maledicência, insensatas, torpes. Então, a lei dos ouvidos, lembram? Nós devemos fazer com que a criança não ouça coisas boas, ou não ouça as coisas ruins, coisas torpes, mas ouça coisas boas. Depois, a lei da língua. Nós não devemos permitir que as crianças falem coisas ruins, coisas torpes, coisas desonestas, mas que da língua das crianças saiam apenas palavras que edifiquem as pessoas, que edifiquem os ouvintes, que seja para a glória de Deus, né? Então, por exemplo, se nós percebermos que nossos filhos insultam alguém, nós não devemos permitir, nós devemos cortar isso de um modo sério para que a criança perceba que ela não pode mais fazer. E caso ela calunie alguém, ela fale de alguém algo que não é verdadeiro, nós devemos fazer com que ela feche sua boca, não fale mais isso. E perceba, pelo contrário, os seus erros. Perceba, olha que coisa horrível que ela está fazendo, né? Caluniando. E todos aqueles que participam, então, da educação das crianças devem colaborar para que se tenha essa guarda da língua. E é muito interessante que ele diz assim, que fazendo corretamente, fazendo assim bem, com afinco, essa guarda da língua, é muito possível, é muito provável que em 2 meses da boca da criança só saiam palavras boas. Ele nos dá a garantia assim, de que em 2 meses esse problema será resolvido, certo? Então ele diz, né, de aprender canções para Deus em vez dessas canções que nós ouvimos aí pelo mundo, né? E por fim, a última parte da nossa formação de hoje, nós vamos ver o que São João Crisóstomo diz sobre a correção. É muito interessante porque ele fala sobre a questão das ameaças e dos castigos, né? O que ele diz? Nós devemos impor aos nossos filhos que eles não insultem as pessoas,
mas que eles tenham caridade, que eles tenham modéstia, que eles ajam com amor para com o próximo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E o que ele diz? Se a criança infringir a lei, ou seja, por exemplo, se a criança falar coisas que não são boas, se a criança fizer algo que não é bom, nós devemos corrigir, nós devemos castigar. Como deve ser essa correção? A princípio, com um olhar severo. A criança percebendo pelo olhar dos pais, este olhar que está repreendendo, ela já deve parar com aquilo que ela fez, né? Não fazer mais. Mas supondo que o olhar não seja suficiente, ele diz, deve-se corrigir com as palavras, deve-se fazer com que com as palavras a criança seja mortificada, né? Ela perceba o que ela está fazendo, ela queira cortar aquela sua atitude, ainda que com as palavras não resolva. Pode-se bater nas crianças, né? Não bater, vamos dizer, não espancar uma criança, mas castigá-la, né, para que ela perceba que aquilo é uma coisa grave. Mas ele diz que bater não é algo que deve ser acostumado à criança, porque esse tipo de educação, quando a criança é educada simplesmente nos tapas, né, ela perde o limite, porque se ela perder, por exemplo, o medo de apanhar, ela não vai ter medo de nada mais, ela não vai mais ser corrigida, né? Então, não deve ser desse tipo a educação que nós devemos escolher, apesar de que pode ser necessário em algum momento se recorrer a isso. Deve-se recorrer o mínimo possível, né? E ele coloca que o filho, ele deve temer quando ele é ameaçado, ele não deve ser descomportado a ponto de não ter medo das ameaças do pai, a ponto do pai ter que sempre ir fazendo algo mais. Mas não, ele deve temer, o pai tem que ameaçar, ele diz, para não cumprir. Mas, caso seja necessário, o pai terá que cumprir a ameaça. Mas o filho deve perceber que a ameaça do pai é suficiente para que ele não haja mais daquele modo, né? Então, ele diz assim, né? O filho deve temer quando ameaçado, mas é importante que as cordas não sejam totalmente rígidas, que as cordas nas crianças sejam um pouco frouxas, para que as crianças também respirem livremente. Ele diz que isso é necessário para a nossa natureza, né? Que as crianças possam agir com liberdade e que os pais cortem quando perceberem algo ruim, né? Que a criança não seja uma criança reprimida, que não pode dar nenhum passo que a todo momento os pais cortam. Não, que os pais deixem a criança se manifestar, né? Falar, brincar, agir naturalmente, mas que percebendo algo fora, algo nocivo, algo vicioso, que os pais possam cortar então. E por fim, ele dá exemplo, né? Sobre a história de Caim e Abel. E é muito interessante, eu vou falar um trechinho aqui da história, depois vocês podem, né, adquirir o livro para ver como ele explica com detalhes. Ele vai contando como nós devemos contar às crianças. Então, por exemplo, assim, né, na história aqui de Caim e Abel, ele diz, aqui, por exemplo, nós devemos dizer, né, para os nossos filhos, olha, havia no início do mundo 2 filhos do mesmo pai, 2 irmãos. E continua, os 2 saíram do mesmo ventre, saíram da barriga da mesma mãe. Um era maior, o outro era menor. Um era agricultor, o maior. O menor era pastor. O pastor levava seu rebanho para os vales, para os lagos, né? E ele diz para você, contando detalhes, para que a criança se interesse pela história. Depois ele disse, né? O agricultor semeava e plantava. E, certo dia, os 2 decidiram fazer um sacrifício a Deus. Continuando. O menor ofereceu a Deus o melhor e rapidamente desceu o fogo do céu e levou tudo para o altar do alto. Mas não fez do mesmo modo o irmão mais velho. Ele guardou nos celeiros para si a melhor parte e ofereceu para Deus o que valia menos. E Deus não olhou para a oferta, mas virou seu rosto, pois
o irmão não quis dar para Deus aquilo que era o melhor que tinha, né? Então ele diz, só um trechinho para vocês verem como é interessante o modo que ele vai dizendo para nós contarmos para os nossos filhos, né? E ele diz que essa história de Caim e Abel é muito interessante porque ela traz como fruto justamente que a criança queira dar seu melhor para Deus, queira fazer tudo para a glória de Deus, né? E não queira guardar para si as coisas que são melhores, mas que aprenda justamente a partilhar, a dar a Deus, a dar ao outro, né? E também ele diz depois, no fim dessa história, que ele vai contando como se deve contar, que o pai deve também levar a criança à igreja, porque quando a criança, sabendo a história de Caim e Abel, ouve isso da igreja, ela pensa, nossa, essa história eu sei, né? E a criança, ela se sente importante porque ela percebe que ela sabe das coisas, né? E assim, então, nós concluímos essa primeira formação sobre o livro. Na próxima semana nós vamos concluir e ver, nós vimos hoje, né, a lei dos ouvidos e a lei da língua. Nós vamos ver a lei dos olhos, a lei do tato, né? Nós vamos terminar, então, e concluir o livro. E ver outros exemplos também que São João Crisóstomo nos dá de histórias, de como contar. E também as leis que nós devemos pôr para que os filhos cumpram. É isso então, fiquem com Deus e nós nos vemos na próxima semana. Até mais, salve Maria!